Além disso, vamos trazer alguns assuntos que foram conversados, falados, debatidos hoje na Câmara de Mossoró e conversar aqui no estúdio com o vereador Francisco Carlos, para você mandar sua pergunta para ele ou trazer aqui para a gente qualquer outro assunto que tenha a ver com política. Participe através das nossas redes sociais. Temos o facebook.com/cenário político TCM, tem o nosso Twitter, @cenapoliticotcm, temos também nosso Instagram, @cenário político TCM, e o nosso WhatsApp 88028979. Você pode também trazer questionamentos sobre qualquer denúncia que você tenha, uma dúvida. Então, fique à vontade nesta terça-feira para conversar com a gente neste programa de hoje. Boa noite, Vanúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e mais 9 cidades que possuem os serviços da TCM. Carol, vamos falar daqui a pouco sobre a presença do ex-presidente Lula aqui ao estado do Rio Grande do Norte. Muito tem se falado sobre as conversas do ex-presidente sobre eleições 2022 aqui no nosso estado. Mas antes, vamos à Câmara de Mossoró. O vereador Zé Peixeiro, que faz parte da bancada governista, utilizou a tribuna na sessão de hoje para fazer reclamações sobre necessidades de Mossoró. A falta de estrutura para algumas famílias da periferia foi um dos assuntos levados pelo vereador Zé Peixeiro na sessão de hoje na Câmara Municipal. A gente não fez crítica ao prefeito, a gente cobramos o que o povo está nos cobrando na rua, né? A gente até levantou um lema aqui, o povo chamou, o Zé Peixeiro chegou. A gente andando na comunidade, a gente vendo a situação, a cobrança do povo, né? Muita gente está passando por problema. Um colega colocou há pouco tempo aí que tem pessoas ainda fazendo necessidade em sacolas. Existe isso, né? A gente em pleno século XXI, né? Cheio de recursos, nosso Brasil é um país rico, e a gente com pessoas, com seres humanos, fazendo necessidade em sacolas e jogando fora. Em muito canto ainda não tem sequer um banheirozinho básico para fazer uma necessidade. Então isso é desumano, é por isso que a gente está levantando esse lado humano aqui nessa casa. Mas a cobrança do parlamentar também se estendeu ao governo do estado. Ele falou sobre a situação dos presidiários em Mossoró. Trouxemos um tema aqui em defesa daqueles detentos que estão ali passando por dificuldades no sistema prisional, porque não está entrando suas visitas íntimas, as mães reclamando, os familiares, os parentes, os seus parceiros. E medicação, como a medicação pediátrica, também não está entrando no sistema prisional, está faltando em alguns sistemas. O líder da bancada governista falou sobre as críticas que foram direcionadas à prefeitura pelo colega de bancada. Todas as críticas também serão bem-vindas. A gente sabe que, por exemplo, a oposição responsável, ela faz com que a gestão desenvolva as linhas de trabalhos que contemplem mais ainda a população. E sobre o vereador da bancada ter questionado, ele questionou porque existe uma dificuldade de falar com o secretário, mas o prefeito não sabe de tudo. Uma linha que o prefeito adotou e de forma positiva, ele quer que toda a população seja atendida bem. Então, ele quer que o equipamento público funcione de verdade. Não é aquela questão chegar à população e não ter o acesso. Inclusive, ele, na condição de vereador, ele tem a obrigação de ser bem recebido. Então, quem está lá do outro lado tem que receber bem. Será que existe, então, essa dificuldade, né? Já o próprio vereador Genilson disse, existe a dificuldade aí do próprio vereador governista ser recebido pelos secretários, que o vereador também tem o direito, viu, vereador, de ser bem recebido. O que você acha dessa situação, Vanúvio? Carol, se tá difícil para um vereador governista, imagine para um vereador de oposição. Então, ele sequer consegue ali uma mensagem do WhatsApp, então, para os secretários. Carol, o secretário, as instituições públicas, elas devem ser transparentes e acessíveis a qualquer pessoa da sociedade moçoroense. Imagine só para um vereador. Então, se o que o vereador Genilson alertou aí sobre esta dificuldade for realmente fato e comum, precisa ser corrigida.
E estas cobranças aí do vereador Zé Peixeiro, né, são situações que acontecem não só aqui em Mossoró, na periferia, mas também na zona rural. Deveria, claro, existir algum tipo de programa para a construção de banheiros aqui em Mossoró, porque realmente tem situações que são muito difíceis. Está aí, então, a dica dada pelo vereador Zé Peixeiro. E não somente isso, mas estruturação, dar uma moradia, né, digna para pessoas que não têm sequer um banheiro dentro de casa, quer dizer que essa pessoa não tem uma moradia digna, não vive em condições minimamente humanas. Então, o banheiro é o básico. Então, é necessário, sim, que haja um olhar para essas pessoas, que a prefeitura observe que situação é essa, saiba identificar onde é que estão estas pessoas para, a partir daí, lançar programas e realizar ações em relação a isso, tomar providências, realmente. Vamos, por falar em vereador de oposição, né? Vamos conversar agora com o vereador Francisco Carlos. Vereador Francisco Carlos, que agora tem ouvido muito lá no plenário o seguinte: olha, a gente da bancada governista também aprova a proposição de vereador da oposição. Não é, vereador? Ultimamente, principalmente o líder da bancada governista, o vereador Genilson, que vocês viram agora na reportagem, tem repetido isso lá no plenário. Inclusive, repetiu nessa fala, mas foi sobre um outro assunto, não entrou na reportagem. Mas os vereadores da oposição, o senhor avalia que têm sido bem ouvidos ali na Câmara? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, telespectadores. Hoje, inclusive, fiz uma fala na Câmara Municipal de Mossoró, procurando defender a valorização e o respeito do Legislativo moçoroense. O Legislativo, como o próprio nome sugere, tem como função principal a elaboração de leis. E nós já levantamos, na Câmara Municipal de Mossoró, 50 leis que estão aprovadas, sancionadas, publicadas no Jornal Oficial de Mossoró, que não são cumpridas. Mas esse número é muito maior, nossa pesquisa segue. 25 leis de minha autoria, das 40 que eu já apresentei, simplesmente não são cumpridas, e outras 25 de outros vereadores. Então, o Legislativo desprende recursos públicos. O Legislativo, ou melhor, a sociedade, paga os salários dos vereadores, paga o salário dos assessores, do pessoal técnico da casa, aluguel da casa, energia, telefone, todos os insumos, mais de 20 milhões de reais por ano, para que a Câmara Municipal cumpra o seu principal papel, que é legislar. A Câmara legisla, essas leis não são cumpridas. Então, isso, além de uma frustração enorme para a sociedade, que espera ver as suas necessidades satisfeitas através dessas iniciativas, vê também um prejuízo enorme dos recursos investidos. Então, nós estamos pedindo valorização do Legislativo pelo respeito às leis que são aprovadas e também pelos requerimentos. Eu tenho dezenas de requerimentos aprovados no plenário da Câmara Municipal de Mossoró que eu não recebi a menor satisfação, a menor resposta. E eu dizia hoje para o nosso presidente, o prezado vereador Laurence, para que nos ajudasse a conseguir resposta do Executivo Municipal. Nós já recorremos, inclusive, além do requerimento no plenário, à Lei da Transparência, que é uma lei federal que exige dos executivos respostas a informações. Você já imaginou, Carol, se for necessário recorrer ao judiciário para obter do município informações? Então, eu não acho que o Legislativo esteja sendo valorizado. Por outro lado, a aprovação de requerimentos e até de projetos de lei de autoria da oposição não é nenhuma concessão da situação, porque a não aprovação de determinadas iniciativas implica também num custo político para a situação, de ter que explicar para a sociedade a não aprovação. Então, ao mesmo tempo que eu agradeço o apoio dos colegas, não é? Eu enalteço o apoio dos colegas às nossas iniciativas que eventualmente sejam aprovadas, eu também me sinto na obrigação de dizer que isso não é uma concessão como uma benesse alguma, né? Isso na realidade, um compromisso e uma responsabilidade de todos, né? Nessa ocasião mesmo, uma lei de nossa autoria,
que já tramitava há algum tempo na casa, tratava do aproveitamento do material orgânico da coleta de lixo para a compostagem, adubo orgânico. Isso diminui, aumenta o tempo de vida útil do aterro sanitário e é material, adubo para a arborização da cidade. Nessa mesma ocasião, a Câmara estava aprovando um projeto de lei de autoria do vereador situacionista que disciplinava um trabalho educativo para a coleta de lixo e também o estabelecimento de multas em decorrente da colocação de lixo nas ruas. Aí você já imaginou aprovar um e não aprovar o outro? Né? Então, isso também tem custo político. Então, eu acho assim que a gente precisa avançar muito ainda, Carol. Próximo bloco a gente vai falar mais sobre estes assuntos aqui no cenário político daqui a pouquinho.